abaixo de 37 semanas, e tem uma nova modalidade, porque tem menos de 10 anos essa modalidade, e mais recentemente mudou, porque ela era de 34 a 37 semanas, até 36 semanas, 5 dias, agora colocou 32, que é o pré-termo moderado a tardio, mas existe, dentro dessa classificação do pré-termo moderado a tardio, que é de 32 a 37, um período, uma subdivisão, que eu não coloquei aqui, que a Organização Mundial de Saúde não coloca, mas vocês vão ver vários textos colocando, que eles falam que é visto, que é relatado em alguns estudos, alguns trabalhos, inclusive textos da SBP, que vem o termo assim, prematuro quase termo, prematuro tardio, tem vários, então não é esse moderado a tardio. Esse tardio é de 34, a partir de 34 semanas, que coincide com aquela diretriz que eu passo no oitavo período para vocês, que lembra que as diretrizes da sociedade para a sala de parto são a partir de 34, com menos de 34 semanas. Bom, então o prematuro, então é todo aquele abaixo de 37 semanas, tenho esse moderado a tardio, tenho muito prematuro, que é abaixo de 28 a 32, e extremamente prematuro, 28 semanas. Nós consideramos, outra forma de você ver na literatura é prematuro extremo, ao invés de extremamente prematuro. Então, essa classificação é a classificação da Organização Mundial de Saúde, cuja referência está aí. Bom, e por que é tão importante falar em prematuridade? Por que tem um mês da prematuridade? Né? Tem um mês, deve ser importante, porque tem um mês para câncer, câncer é importante, a gente entende por que câncer é importante, alta mortalidade, um sofrimento humano, né? Dependendo do tipo de câncer, então prematuridade deve ser importante. Bom, o Brasil tem um dos países que mais tem parto prematuro, e por que é importante falar nisso? Nós sabemos que a mortalidade infantil vem diminuindo da década de 80 para cá, particularmente mais da década de 70 para cá. Se vocês pegarem o site do Ministério da Saúde, é que ficava muita coisa para eu colocar, se vocês forem ver a série histórica da mortalidade infantil, vocês vão ver que da década de 70 para cá vem regredindo. E como regrediu a mortalidade infantil, houve uma regressão na mortalidade neonatal. A última estatística da Organização Mundial de Saúde é 2019. Toda aula que eu falo em taxas de mortalidade, frequência e incidência, eu falo para os alunos, isso é pré-pandemia. Esse ano, as estatísticas devem estar todas diferentes, a gente vai rever depois como que vai ficar isso, né? Por causa do isolamento social, da questão da mudança de comportamento e uma série de coisas. Menor ida das pessoas às unidades de saúde, então teve coisas que diminuíram, teve coisas que aumentaram. Então, essas estatísticas, essas frequências, prevalências, incidências, provavelmente vão mudar. Então, da década de 90 para cá, houve uma queda da mortalidade neonatal. No entanto, vocês vão ver no gráfico que eu vou colocar aqui, não foi tão grande em relação... Quando a gente vai olhar em relação à faixa pediátrica, tem uma diferença. Então, apesar da queda que houve, da queda da mortalidade neonatal geral, o período neonatal, em relação à mortalidade infantil, chegou a subir um pouquinho, de 40% para 47%. Então, quer dizer, como que estatística a gente tem que ter cuidado. Como houve queda da mortalidade infantil, óbvio que em números absolutos iria haver uma queda. Mas quando a gente vai ver a proporcionalidade, a gente viu que o negócio não está igual como das crianças fora do período neonatal. E o que a gente vê é que as principais causas de mortalidade infantil são aquelas relacionadas ao nascimento. Então, em 2017, a prematuridade e os problemas relacionados ao parto foram as principais causas de mortalidade dentro do grupo de mortalidade infantil. E aí,
Existem vários documentos, esse é um deles, esse é o de 2012, mas muito interessante, que é Nascido Tão Cedo, né? É um plano global de ações, né, de recomendações. E aqui é a questão dos problemas do recém-nascido que tem nesse documento. Olha o pezinho, gente. Quando eu vejo essas imagens, eu fico emocionada. Esse aqui é um gráfico que eu quero mostrar para você que ilustra o que eu estava falando antes. O que significa isso aqui em linhas gerais aqui? Independente do lugar. Aqui, é que houve uma queda da mortalidade abaixo de 5 anos, da década de 90 para cá. Principalmente na última década. Mas se vocês forem ver, a queda da mortalidade neonatal foi muito leve, foi muito suave. E nesse gráfico aqui não tem esse último dado aqui, que é de 2019, que subiu um pouco. E esse dado de 2019, que subiu a mortalidade neonatal um pouco, foi amplamente noticiado na mídia ano passado. Não sei se vocês se lembram disso. Vocês se lembram? Vocês chegaram a perceber? Foi muito divulgado. Então, o que a gente viu é que a mortalidade infantil diminuiu, porém a mortalidade neonatal não seguiu o mesmo ritmo de queda. Com isso, ela mantém a principal fatia da mortalidade infantil. E, dentro da mortalidade neonatal, os prematuros são a principal, fazem parte do grupo que mais morrem. Daí, a importância em se falar em prematuridade, já que é tão prevalente, tão importante, alta causa de morte, a principal causa de morte do período de crianças abaixo de 5 anos, né? Quando a gente considera o período pós-neonatal, a gente é pneumonia e diarreia, mas quando a gente engloba o período neonatal, é aonde as pessoas mais morrem. E 2019, a Organização Mundial de Saúde, eu esqueci de colocar aqui a referência, viu, gente? É aquela mesma lá de cima, da Organização Mundial de Saúde, essa aqui. Essa referência aqui, quer ver? Essa aqui, ó. Tá? 2019, aproximadamente 7 mil recém-nascidos morreram diariamente. E olha que importante, 75% ocorreu na primeira semana de vida. E daqueles 2,4 milhões, 1 milhão ocorreu nas primeiras 24 horas de vida, isto é, quando os recém-nascidos prematuros falecem, os óbitos neonatais, quando os nenéns morrem, eles morrem frequentemente antes de uma semana de vida e principalmente nas primeiras horas. Daí a importância de se investigar o óbito neonatal precoce, isso foi publicado ano passado. Por causa disso, eu acabei de submeter um projeto de pesquisa, não é o motivo da minha pós-graduação, mas é um assunto que eu estudo, que eu já tenho estudo anterior, já tenho comunicação em congresso, já tenho publicação, e eu acabei de fazer a gente vai submeter um trabalho agora, um trabalho grande, são 5 anos de investigação, a gente está submetendo numa revista, vou torcer para a gente conseguir, um trabalho muito bem sedimentado, e a gente está sendo traduzido agora, vamos ver se a gente consegue publicação. 5 anos que eu levei coletando dados de recém-nascido muito baixo peso. Só que agora, esse projeto de pesquisa que eu acabei de colocar na Plataforma Brasil, somos 3 professoras, eu, Fabrícia e a Jaqueline, que vai ser estatística, e 2 alunas, né? E 2 alunas. 2 alunas, não, uma aluna, que é a Maria Cláudia. Porque eu escrevi um capítulo de livro com a Maria Cláudia, de O Primeiro Minuto de Vida, do prematuro, que saiu no livro esse ano. Aí eu chamei Maria Cláudia está
me ajudou lá, eu escrevi o projeto, ela ajudou e a gente vai fazer. Nós vamos fazer coleta de 2 anos de causas de óbito neonatal precoce aqui em São João del Rei. E o que me motivou foram as publicações de 2019. Isso é uma ideia que eu tive ano passado, escrevi, acabou que esse ano que eu consegui concluir. E eu espero que a gente consiga levar para a população quais são as variáveis de associação de óbito, desses óbitos neonatais precoces, tão amplamente difundido ano passado e que a gente viu que é dado aqui da Organização Mundial de Saúde. Para recém-nascido muito baixo peso, para os prematuros, nessa nossa série, desses 5 anos de coleta, foram o baixo peso e asfixia neonatal. E vem bem a ver, e vai bem de encontro que a Organização Mundial de Saúde coloca. Vamos ver o que nós vamos achar nesses 2 anos de coleta agora, do próximo projeto que eu incluí, que a gente estou aguardando liberação do Comitê de Ética. Aqui, eles chamam, a Organização Mundial de Saúde chama de infográfico, que são as principais causas, né, a prematuridade, complicação do parto e as infecções que levam às causas de óbito neonatal. Em relação ao prematuro, aquele documento, né, nascido tão cedo, coloca várias questões de prevenção do parto prematuro e os cuidados. E no meio, tanto da prevenção dos cuidados, coloca aqui a questão da abordagem correta do trabalho de parto, o uso de o protocolo de corticoide antinatal, porque o corticoide antinatal vai ajudar a diminuir, já é amplamente bem estabelecido na literatura, desde a década de 70, 80, que vai ajudar. Peraí, deixa eu botar o ponteio aqui, desculpa, gente, que eu sei que fica melhor. Vocês estão vendo aqui o ponteio de laser? Sim. Tá. Então, o uso do corticoide antinatal ajuda a diminuir complicações da prematuridade. Então, a gente começa a atender, a cuidar do prematuro quando o pré-natal é bem feito, continua quando o trabalho de parto é bem abordado e termina quando a gente faz uma assistência adequada ao recém-nascido, de acordo com as diretrizes internacionais e do protocolo do PRN, né, do Programa de Reanimação Neonatal. E aqui os antibióticos, né, da questão da bolsa rota prolongada, da investigação da coriamnionitis. Bom, esse outro documento, de 2017, são as recomendações da Organização Mundial de Saúde que focam, que são as principais recomendações. Então são assim, tópicos. Foi baseado nisso aqui que eu montei. Que tópicos são esses que a gente tem que abordar o prematuro para poder ajudar com que ele tenha menos morbimortalidade? Porque o que a gente quer não é só salvar a vida do prematuro. A gente quer salvar a vida do prematuro, porém com menos morbidade, com menos sequela. Só um instantinho. Então, a gente tem aqui o primeiro tópico, evitar hipotermia, implantar método canguru assim que possível, oxigênio terapia adequada, como eu sempre falo no 8º período, quando eu falo da sala de parto, adequada é o mínimo de oxigênio necessário para manter a saturação adequada. O CPAP precoce em sala de parto e na UTI, o surfactante para diminuir a chance de doença de membrana hialina, leite materno precoce e a suplementação de oligoelementos e de vitaminas. Bom, primeiro tópico, evitando a hipotermia. Começa com o manejo adequado na sala de parto, de acordo com as diretrizes da Sociedade Brasileira de Pediatria.
Então, o neném vai sair de dentro da barriga, né, dentro do útero materno, então tem que ter uma temperatura adequada em sala de parto, né, 24, 26 graus. Receber, se o neném estiver instável, nós vamos recebê-lo no berço de calor radiante. Se o neném estiver estável, nós vamos fazer o quê? O pele a pele, que é o melhor lugar para receber o neném. O ideal é que o neném fique com a mãe, desde a hora que nasce até a hora que sai de qualquer da maternidade, ou seja, no parto domiciliar. Então, aqui é o melhor lugar para o neném ficar, que é junto da mãe. É o pele a pele, é o skin to skin, que vocês vão ver na literatura inglesa, que você provê calor, você ajuda a pojadura do leite mais precocemente, você facilita, você contribui para uma colonização da microbiota, para uma microbiota adequada, não a microbiota dos aparelhos do hospital, mas uma microbiota da pele da mãe, que é mais protetora do que do hospital. Então, a gente tem que entender o pele a pele, que é com o ato do enleamento, nesse sentido, né? De manter calor, manter a temperatura, né, evitar a hipotermia, mas, porém, favorecer a microbiota, uma microbiota adequada, fazer já um vínculo com a mãe precocemente, fazer estimulação precoce, dela tem um estímulo bom, colocar no peito, colocar na mama antes de meia hora de vida, desde que o neném esteja bem. É óbvio que eu coloquei para vocês lá que existem faixas de prematuro. Um prematuro extremo, não vou conseguir fazer isso. Mas um prematuro de 34 a 37 semanas, que é o prematuro tardio, prematuro quase termo, esse, se nascendo bem, você pode mantê-lo com a mãe, e tanto é que as diretrizes de reanimação neonatal para o prematuro acima de 34 semanas é igual de termo. Você reanima com oxigênio, você reanima em ar ambiente, com FO2 a 21%. Então, a gente tem que tentar sempre isso aqui, ó. Isso aqui que a gente almeja. Uma experiência adequada de parto. Então, a gente evita hipotermia, quando a gente recebe o neném numa temperatura adequada na sala de parto, uma ambiência adequada, tentando fazer o pele a pele, se não for possível, recebe em berço de calor radiante, que não é a mesma coisa que berço aquecido. Berço aquecido é só aqui embaixo, que é berço de calor radiante, que o calor vem daqui. Se você for transferir para a UTI, não adianta estar no berço de calor radiante, botar no berço não aquecido e transportá-lo para a UTI, em berço comum, ele vai perder calor. Então, se o prematuro extremo, aquele prematuro que está com desconforto respiratório, que não pode fazer o pele a pele, você mantém ele no berço de calor radiante, transfere ele em incubadora de transporte, que isso é uma incubadora de transporte, aqui embaixo é o lugar para bala de oxigênio, atrás o de ar, e aqui ele é admitido em incubadora de parede dupla, com umidade. Então, esse é o primeiro tópico lá daquele documento. Eu vou seguir isso aqui, tá, gente? As recomendações da Organização Mundial de Saúde. Primeiro tópico, evitando hipotermia. Segundo tópico, implantando mãe canguru sempre que possível. Mãe canguru, o método foi descrito por um médico na Colômbia. E por que aconteceu? Foi na década de 70, acho que 78, 77, surgiu de uma necessidade. Como muita coisa na medicina surge da necessidade. Era uma época que nessa unidade hospitalar estava difícil e tinham, às vezes, mais de um bebê em uma incubadora. Olha que triste. Os bebês que estavam instáveis, então, eles passaram a fazer isso, ó. Fazer o canguru, que é o método canguru. Por que tem esse nome? Porque o canguru não tem aquela bolsa, gente, a sinóvia. Então, lembra isso. Então, a mãe bota o neném sem a roupinha, na pele da mãe, engloba ele e coloca.
inicialmente foi descrito com mãe. Hoje em dia nós já fazemos com pai. Tem o pai guru, que a gente brinca lá na UTI, é o pai guru. Tem que ter, ele é feito basicamente com nenéns acima, abaixo de 2 quilos, e tem que ter mais de 1,2 kg, e desde que tenha estabilidade hemodinâmica e respiratória. Na realidade, hoje, a gente está colocando o neném em CPAP. Existem serviços de excelência que colocam nenéns em ventilação mecânica no canguru, gente. Existe isso, vocês podem procurar que vocês vão ver. Isso como que faz? Quando são aqueles nenéns que ficam dependentes de oxigênio, que ficam dependentes de VM, às vezes já ficam na ventilação mecânica durante um período prolongado, mas está sem amina vasopressora, não tem quadro de choque, e coloca. Então, assim, na nossa unidade, nós já fizemos isso algumas vezes, mas poucas. Em CPAP, nós já fizemos, mais de uma vez. E aqui fora do CPAP, várias vezes, né? Em oxigênio com cânula nasal, várias vezes. E a gente não pode esquecer, eu achei muito bonito esse documento do Born Too Soon, né? Nascido tão cedo, que é que atrás, sempre, a gente não pode esquecer que sempre atrás de uma estatística tem uma história. E quando eu vi isso aqui, eu até fiquei assim, lendo muito sobre Covid, né? Sendo muito envolvida com isso no dia a dia. Eu lembro dos 160 mil mortos que a gente teve, né? Atrás dessa estatística, não são 160 mil histórias. A gente tem que multiplicar por várias histórias, porque são pais, filhos, tios, primos. Então, quer dizer, são várias histórias atrás dessas 160 mil mortes. Né? Então, isso aqui me lembrou, e é verdade, né? Atrás de cada estatística tem uma história, então a gente tem que ter muito carinho. Então, isso aqui é a história do método canguru. E a gente usa, inclusive, nas UTIs, nas unidades intermediárias. É uma forma também de você manter o aquecimento. E o que se viu, e o que eles, depois desse grupo que descreveu o método canguru, vocês podem procurar a história, e que eles tiveram muito melhores desfechos dos bebês que faziam canguru do que ficaram nas incubadoras. Olha que interessante. Porque, na realidade, eu li uma vez, olha só, que vocês olham essa figura ali, eu li uma vez, eu fui dar uma aula para psicologia, que tinha que falar sobre neurodesenvolvimento, tudo, eu estudando, e eu encontrei uma coisa, tem um autor, chama Winnicott, todo pediatra que trabalha com neuro, que vai fazer neuro, que vai trabalhar nessa área, conhece, os psicólogos conhecem, os psicólogos infantis. O Winnicott tem uma frase que assim, me impactou quando eu fui ler os documentos dele para fazer aula para psicologia, que ele falou assim, que o amor é a vitamina do crescimento. Aquilo eu nunca esqueci. Ele descreveu isso, ele falou isso há muitos anos atrás. E é verdade, o amor é a vitamina do crescimento, segundo o Winnicott, e é verdade. Realmente, os bebês que vão para o mãe canguru, a gente vê na UTI, diminui frequência cardíaca, muito interessante. Na realidade, quando nós colocamos música também, e eu não coloquei aqui a musicoterapia, porque eu teria que fazer uma outra aula, é uma outra história que eu teria que fazer. Mas a gente tem a hora do psil e tem vários nomes, cada unidade tem um nome, a nossa aula é a hora do psil. O que é a hora do psil? É a hora do silêncio, para diminuir o silêncio na unidade neonatal. Então, nós apagamos as luzes 1 hora, 2 vezes por dia, desde que não tenha admissão, neném grave e tal. Se tiver alguma intercorrência, obviamente que o importante é salvar a vida. A gente acende a luz e salva a vida, com certeza. Se não tiver intercorrência, a gente mantém. Então, a gente depende essa hora escolhida, a enfermagem vê a hora que não tem dieta, que não tem medicação, e por isso que as enfermeiras tentam agrupar os procedimentos, que é para não ficar mexendo no neném todas as vezes. Isso se chama manipulação mínima. Quanto menos você mexer no prematuro, menos ele descompensa. Então, nessa hora, o que nós fazemos? Nós apagamos as luzes, só se fala
o necessário, e nós colocamos música. E quando eu estou de plantão, eu coloco sempre... Ai, eu adoro, adoro, adoro. Eu coloco Guns N' Roses for Babies, eu coloco Coldplay para bebê, e tem, gente, vocês podem ir lá no YouTube que tem. Tem vários, tem... Nossa Senhora, eu boto aqueles rocks para bebês. Coldplay, então, para o bebê, nossa, é um show. É um show, eu adoro. Eu fico curtindo os bebês também. Então, isso é mais um... Então, a gente associa. A mãe dorme, a mãe tira cochilo, porque a luz apagada, a gente diminui o volume do alarme dos monitores e tem que ficar de olho, porque se tiver dessaturação vai estar mais baixo, a gente tem que ver. E é muito importante que também diminui gasto calórico, diminui frequência cardíaca, é impressionante. Os nenéns taquicárdicos melhoram, que os nenéns se estressam com barulho na UTI. Então, a hora do canguru, para ele, é uma hora de segurança. Seguindo lá a recomendação, oxigenoterapia. A oferta de O2 ao bebê, só que a oxigenoterapia adequada. O que é isso aqui? O oxímetro ligado. Esse é o oxímetro acolchoado que a gente coloca no pezinho, a gente coloca no pé, no pulso, na mão. Nós fazemos um rodízio, sabe? Então, isso aqui também está no documento, daquele documento que eu mostrei. Então, a oxigenoterapia requer monitorização. Então, nós monitoramos que é para dar a menor quantidade possível de oxigênio. E oxigenoterapia, em neonatologia, efeitos deletérios é outra aula, eu estou seguindo o geral. Então, aqui é importante. Seguindo outro item, é o CPAP em sala de parto, que também é recolocado como uma das atividades, faz parte do pacote de medida para diminuir mortalidade neonatal. Aqui está o CPAP. O que é isso aqui? Aqui é uma máscara nasal acoplada a um circuito que vai estar ligado, que pode estar ligado no respirador. Hoje em dia nós temos 2 tipos de CPAP, o de bolha e o de respirador. Mas isso é para... Vocês têm que ver ou no internato ou na residência. Aqui, então, a gente acopla a máscara nasal, aqui o circuito leva o respirador, e aí nós fazemos o quê? Ventilação não invasiva. O CPAP em sala de parto, de acordo com as diretrizes internacionais, é usado para o neném que tem desconforto respiratório, desde que ele tenha frequência cardíaca acima de 100. Por quê, gente? O pessoal que está aí, que não está no 8º período, não tem que saber isso, não. Mas quem é do 8º período aí tem que saber. Lembra, gente? Frequência cardíaca abaixo de 100 é uma das indicações de ventilação com pressão positiva. Então, se tiver com frequência cardíaca baixa, ele não vai receber CPAP. Ele vai ter que ser ventilado. Ou com balão, bolsa, válvula, máscara, ou com ventilador manual em T. Isso vocês vão ver quando no internato de pediatria. CPAP é extremamente utilizado em neonatologia. Isso a gente vê quase que sempre. Vocês vão ver sempre, vocês vão ver. E, gente, depois eu tenho outra, vou só dar uma paradinha aqui, novidade do internato também. Abriu lá o pronto-socorro pediátrico lá em Barroso. Então, está tendo lá, a Fabrícia organizou, colocou lá, então está tendo, o pessoal está participando das salas de parto, atendimento de pediatria, de emergência. Só UTI que não, porém, a UTI neonatal não é algo que se vá, por exemplo, no meu internato eu não fui para UTI, eu fui por fora, eu fiz, a mesma coisa que o Guilherme fala no FMG, é algo a mais. O que você faz, que você faz no internato, tem que ser mais você pode levar o neném para a UTI, mas a sua vivência é de sala de parto, que é importante. Sala de parto e o atendimento. Então, aqui é o CPAP, que a gente pode colocar na sala de parto e transportar o neném. Na sala de parto, a gente pode fazer o CPAP de forma diferente, mas isso precisa ter, vocês vão ver isso no internato.
vocês podem fazer com o ventilador manual em T. Então, essa é outra medida. Outra medida é o que é citada pela Organização Mundial de Saúde para atendimento prematuro, é o uso do surfactante pulmonar. O surfactante, ele é produzido pelo pneumócito 2, e ele diminui tensão alveolar da alvéola, ele impede que haja colapso alveolar. Recém-nascidos, quanto mais prematuros, maior a chance de colapso. Por quê? Porque tem menos produção de surfactante. A produção de surfactante começa a subir a partir de 33, depois de 32 semanas. 33, 34 semanas. Começa a subir. Por isso que a administração de corticóide antinatal para a mãe é para gestantes abaixo de 34 semanas, que tem efeito, que ajuda nesse incremento aqui da produção do surfactante, né? O uso do corticoide na mãe. E o surfactante é o uso por via traqueal, isto é, você tem que entubar a criança para fazer o surfactante. Mais recentemente, anteontem, assisti uma live de prematuridade, a Sociedade Brasileira de Pediatria, e o Mioshi, lá do Santa Joana, em BH, em São Paulo, falou de uma nova técnica, que ao invés de fazer o surfactante com tubo, agora está tendo uma sonda para você fazer sem ter que entubar o neném, quer dizer, uma sonda mais leve, flexível, você coloca no iníciozinho da traqueia, faz o surfactante, ventila e mantém o neném em CPAP. Por quê que a gente está tentando fazer isso? Porque o surfactante também tem efeitos hemodinâmicos. O surfactante, ele salva a vida. Ele evita o colapso alveolar. Só que, se você ficar com o surfactante, se você fizer o surfactante e o neném ficar entubado por muito tempo, a intubação prolongada leva a efeitos hemodinâmicos. Isso aqui foi um artigo da Revista Brasileira de Terapia Intensiva, publicado ano passado, que trouxe os resultados, que foram avaliados 33 recém-nascidos, né, que foram submetidos à ventilação mecânica invasiva. Todos eles receberam surfactante. Então, eles fizeram várias análises, mas em relação ao surfactante, que, assim, as crianças que receberam surfactante, que também ficaram muito tempo entubados, tiveram mais instabilidade hemodinâmica. Então, quer dizer, ou tem uma tentativa hoje de tem que fazer o surfactante, mas de tentar manter o neném menos tempo entubado. Esse é o desafio atual da ventilação mecânica do prematuro. Primeiro, tentar evitar ao máximo a intubação. A gente tem que estar entubando menos hoje do que se entubava 20 anos atrás. E segundo, diminuir a intubação. E segundo, diminuir o tempo de VM. Isso é um desafio. Isso é uma questão atual. Seguindo lá, naqueles tópicos, a questão do aleitamento materno. O aleitamento materno, ele tem que ser dado precocemente. Aqui, gente, eu trouxe esse trabalho que ele está lá no Lilacs, foi um grupo, eu já não sei mais qual foi o grupo. Eu confundo MED 2 com MED 3, gente, que nossa senhora. O grupo da Thaís, da Beatriz Biasi, já se formou? Era MED 2 ou é MED 3? Vocês sabem? Thaís, Ering, Beatriz. Então, já se formou. Então, é isso mesmo. Pois é. Aí, nós fizemos, dentro de um trabalho que a gente fez dentro lá da minha coleta, o que nós fizemos? Nós comparamos como que é importante dar leite materno precocemente para o prematuro. Mas, Márcia, eles não amamentam, como que a gente faz? Eles não amamentam, então hoje a gente tem o que a gente chama de colostroterapia, que o neném prematuro, assim que ele entra na UTI, a gente pede a enfermagem, já tenta tirar
colostro da mãe, e nós pingamos literalmente colostro na boquinha do neném, mesmo ele estando entubado, colocamos. Com isso, esse trabalho, nós implantamos a colostroterapia depois foi 2000 e foi 2014, se não me engano, na unidade. O que nós fizemos? Nós pegamos o grupo de 2012 a 2015 e pegamos 2012, né, usando 2012 a 2013 e comparamos. Aqui é 2012 não, gente, aqui é 2013. 2013 a 2015, desculpe, 2014 a 2015 aqui eu digitei errado. Foram 2 anos antes, 2 anos depois. Então, nós implantamos a colostroterapia final de 2013, início de 2014. Então, nós pegamos o seguinte, nós fizemos uma avaliação antes e pós-colostroterapia, separamos por idade gestacional e fizemos cruzamento das variáveis, idade gestacional, peso, antes e depois de colostroterapia, e vimos se teve diminuição ou não de enterocolite necrotizante. O nosso resultado, esse trabalho foi aceito para o Congresso Mineiro de Pediatria em 2018, acabou que os trabalhos selecionados foram publicados na Revista Mineira de Minas Gerais e acabou indo, né? Então, ele está lá, ele está lá no Lilacs. Então, o que acontece? O que nós vimos que houve uma redução de 70% de enterocolite necrotizante. Por que é importante que eu coloquei aqui? Porque enterocolite necrotizante é uma das condições que mais matam prematuros, principalmente prematuro extremo. Então, quando a Organização Mundial de Saúde coloca o leite materno precoce, é porque ela está querendo o quê? Diminuir mortalidade, porque ela vai dar IgA secretória, ela vai dar a microbiota do leite humano, né? Do leite materno para a criança, que é melhor do que uma fórmula. Então, esse trabalho, eu estou botando aqui para vocês verem que foi um trabalho do nosso grupo, foi eu, Joel, Thaís, Beatriz e Osiane. Então, aqui é como o leite humano fica armazenado dentro antes de ir para o banco de leite. Tem que ser pote de vidro de tampa plástica. Aí acondiciona e pode ficar em refrigeração até 24 horas, até 3 meses em congelamento. Quando é da própria mãe, não precisa ir para o banco de leite direto. Agora, se for por doação, não. Aí tem que ser de outra mãe e tem que ir para o banco de leite, ser pasteurizado e voltar. Só que para ter um efeito bom em termos de leite materno favorecendo colonização e diminuindo mortalidade, o ideal é que seja da mãe. Aqui, a Rede Brasileira de Leite Humano, vinculada à Fiocruz, nós temos a maior rede brasileira de leite humano do mundo e é orgulho nacional e está lá na página, hoje eu tirei lá, Novembro Roxo, que é a questão da prematuridade. E o último ponto, que é a suplementação de óleos, elementos e vitaminas, que eu coloquei aqui, um resumo assim, que está nos documentos, vocês tiveram isso no 4º período, só para lembrar. A recomendação de suplementação de ferro, quando vocês forem fazer ambulatório de pediatria, o ferro começa para o neném a termo a partir de 3 meses e para o prematuro a partir de 30 dias. E a dose do ferro tem que mudar, eu tenho que corrigir isso aqui no slide. A dose do ferro depende do peso ao nascer. Isso vocês têm isso no 4º período, vou relembrá-los. Se você tem um neném que nasce com menos de 1 quilo, é 4 miligramas por quilo no primeiro ano, e no segundo ano de vida é 1 miligrama. No segundo ano de vida, todo mundo 1 miligrama por quilo. Mas no primeiro ano de vida, se o neném nasce
abaixo de 1 quilo, 4 miligramas por quilo. Se nasce entre 1 e 1 quilo, entre 1 quilo e abaixo de 2,5 quilos, 3 miligramas por quilo. Não, entre 1 e 1,5 kg, 3 miligramas por quilo. Entre 1,5 kg e 2.500, 2 miligramas por quilo. E a partir de 2.500 gramas é igual a termo, é 1 miligrama por quilo. Então, a dose depende do peso de nascimento. E você mantém isso até 2 anos de vida. A vitamina D é usada após 7 dias, são 400 unidades. O zinco, eu não coloquei a dose aqui, realmente eu não procurei, não tive tempo, mas o zinco, ele é utilizado hoje em dia a partir de 36 semanas, e existem diferentes protocolos que podem até 2 semanas pós-termo, como até 3 meses. Isso vocês vão, quem for fazer internato vai ver muito isso, zinco, vitamina D e ferro. Por quê? Porque agora desde o ano passado, nós já conseguimos, esse ano nós conseguimos de novo, o internato no Centro Viva Vida, com a pediatra que faz acompanhamento dos nenéns que saem dos egressos da UTI. Então, vocês vão ver neném saindo da UTI, indo lá para o Viva Vida, recebendo zinco, vitamina D, ferro. Cálcio vocês não vão ver sempre. Por quê? A administração do cálcio depende se o neném teve ou não osteopenia da prematuridade. Então, se ele teve osteopenia da prematuridade, ele recebe. Aí aqui, gente, são essas as recomendações do cuidado que a Organização Mundial de Saúde coloca, que é o guideline para a saúde do prematuro, a saúde do recém-nato. Esse capítulo, essas recomendações são do capítulo da prematuridade. Existe o capítulo que não é do menino a termo. Então, as recomendações gerais para o prematuro são essas, que eu trouxe hoje para vocês. Eu espero que de alguma forma vocês tenham aproveitado. Deixa eu corrigir aqui. Que vocês tenham aproveitado. Eu vou abrir agora para pergunta. E eram várias possibilidades, por isso que eu fiz que eu peguei. Eu peguei as recomendações da Organização Mundial de Saúde e peguei uma recomendação para vocês. Se vocês quiserem ter um outro dia de temas específicos, Márcia, vamos discutir só a osteopenia da prematuridade. A gente vai ver o cálcio. Márcia, vamos discutir só anemia. Vamos discutir. E assim por diante. Márcia, eu quero entender muito bem melhor a colostoterapia. Não, eu quero falar sobre musicoterapia na UTI que você falou por aí, falou que tinha... não, eu quero saber de protocolo surfactante, vamos discutir? Eu quero falar melhor do uso do CPAP. Então, eu quero discutir melhor a hipotermia. Eu vi... evitando hipotermia, mas eu ouvi falar que asfixia, a gente usa hipotermia terapêutica. Então, esses dados mais específicos, se vocês quiserem ter, a gente pode falar especificamente, chamar uma pessoa para falar. Eu já conversei com uma colega minha, que é professora do IPTAN, que é a Flávia. A Flávia, ela é neonatologista, e ela veio do Rio para cá tem 3 anos, e até o ano passado ela dava plantão ainda. Ela é de um grupo grande, é um grupo ligado ao Fernandes Figueira, ela é do perinatal. Ela é ótima neonatologista. Então, se vocês quiserem fazer, se eu perguntar para ela se ela quer fazer um dia, ou só de hipotermia, ou um dia só dessa questão aí do distúrbio metabólico, fica à vontade. Deixa eu sair aqui da apresentação. Foi muito bacana, Márcia. Vocês gostaram do esquema que eu usei? Muito. Então, assim,
Eu tinha que. Eu tô ficando melhor nesse negócio de aula online, viu, gente? No início estava ruim, vocês lembram? Tô melhorando, tô melhorando. É de tanto fazer seminário. Eu e Fabrício estamos ficando craque em aula, em seminário online. A gente produziu tanto seminário online juntos na pós-graduação que a gente está ficando craque nisso. Colocar vídeo, a gente está ficando melhor. Estou melhorando, gente, estou melhorando. Eu quis fazer alguma coisa que não cansasse vocês e que fosse que vocês tivessem uma ideia geral. Então, eu peguei as recomendações mundiais e peguei o que tinha de referência, viu que está tudo referenciado, de referência que pudessem indicar a vocês. Aí, se vocês quiserem aproveitar o Novembro Roxo e tiver mais uma aula, eu posso conversar com a Flávia e vejo se ela posso dar. Ela é ótima, gente, ela é ótima. E se vocês quiserem, eu também não sei como é que vocês fizeram aí a, a programação aí próxima de vocês. Qual é a próxima aula, a próxima atividade de vocês? Ah, É porque surgiu a ideia da gente fazer uma discussão de artigo, para fazer. Tiago, fala baixo que eu não estou conseguindo entender. O Você microfone é ruim, desculpa. quando eu falo baixo, daí fica difícil, né? Surgiu a ideia de a gente fazer uma discussão de artigo, para fazer uma aula mais, como fala? Mais ativa. Só Se que, vocês quiserem uma recomendação de um artigo para vocês discutirem, vocês me falam qual o tema que vocês quiserem. Se vocês quiserem. Você já tem o artigo em mente? então, eu acho que seria interessante a gente fazer alguma coisa de prematuridade, considerando o mês de novembro, porque a gente já tem mais uma reunião em novembro, né? Daí a gente pode discutir isso. Seja, ou fazer discussão de artigo, ou mesmo a aula com essa professora que você está sugerindo, que eu acho que é interessante também. Um Vocês computador. fiquem à vontade. Se vocês quiserem discutir o artigo, vou falar uma coisa para vocês, com toda sinceridade. Eu não vou ter condição de eu montar isso para vocês. Eu vou assistir, mas eu não vou ter condições de montar. Porque eu já me comprometi com esse outro grupo, eu já vou ter que montar essa outra. E, gente, ó, eu estou dando esse tanto de aula, estudando esse tanto de coisa de pós-graduação. Eu estou orientando um outro grupo de pesquisa para a reprodução de uma revisão sistemática. Em um mês, nós escrevemos um outro projeto de pesquisa, que não é esse que eu submeti na Parlaform Brasil. Como que eu consegui fazer isso? Não sei. Eu orientei duas alunas, uma do sétimo período, e uma é um trabalho nosso aqui, eu, Laila, com o professor da educação física. É uma aluna da educação física e uma da medicina. Então, a gente está fazendo uma revisão sistemática. Eu estou orientando e estou fazendo. E fazendo pós-graduação, dando aula, fazendo tutoria da LAPED. Quando vocês não encontram ninguém para dar aula, eu honro meu compromisso, fico aqui. Então, esse mês eu não tenho como eu fazer outro artigo. Eu tenho que ler agora, eu tenho que terminar o projeto e escrever um outro projeto até o dia 23. Eu tenho que escrever um projeto de estudo experimental até dia 23, começando amanhã. Márcia. Gente, ó. Tem um recadinho para você no chat. Dá uma olhada lá. Quem é Raquel Campos? Ela é uma conhecida minha. Na verdade, ela é tia do meu namorado, madrinha. Ela é enfermeira e ela teve gêmeos prematuros. Aí a hora aberta eu mandei para ela e parece que ela gostou bastante. Ai, Raquel, que bom, ela está ouvindo? Queria te falar rápido porque eu não sei se ela ia sair, se ela já saiu. Não, ela é enfermeira neonatal? Ela é especializada em diabetes, pé diabético, mas não é neonatal, não. Então tá. Ó, que gracinha. Ai, que bom. Vou botar aqui para ela.
agradecer. Eu ia chamar mais... É a Raquel? Ô, Raquel, você é enfermeira, que bom que você gostou. Só que, assim, eu não fiz uma coisa voltada para agrupar a enfermagem, porque eu tive que fazer uma aula mais geral, sabe? Oi, vou Ai, aparecer. olha, tudo bem? Se os meninos quiserem fazer alguma atividade com essa colega minha, eu estava pensando em chamar a neonatologista e a enfermeira, porque a enfermeira da unidade que eu trabalho, gente, ela é boa demais. Ela é boa demais, é minha amiga, minha companheira. Eu falo assim, que o plantão que eu dou com ela, eu vou tranquila, que é uma enfermeira neonatal maravilhosa, a Marcela. Se a gente fizer essa atividade, você pode ser convidada de novo, viu, Raquel? Oi, pois é, eu vou falar aqui porque eu sou enfermeira, mas eu trabalho no Centro Viva Vida, mas eu trabalho na área de hipertensão e diabetes, mais voltadas para os diabéticos, os pés diabéticos. E a prematuridade veio na minha vida porque eu, grávida de gêmeos, meus filhos nasceram com 28 semanas e 5 dias. Nossa Senhora! Então, extremos. Foi a Melissa com 1,70 kg. Mas peso muito bom. Para gêmeos, com 28. E ele com 1,350. Nossa Senhora! Aí eu sei que vocês estão numa aula aí bem teórica. Cadê os meninos? Me mostra! Deixa... Ai, que bonitinho! Para a tia ver você. Oi, meu Deus do céu! Gente, tinha muito colostro nesse UTI, do jeito que eles estão bem. Falei, ei, gente. Ui, que lindo! Raquel, me responde uma coisa. Gente, que lindeza, meu Deus do céu. Oh, meu Deus, eu queria ter um time de futebol de filho. Pena que eu não tinha como adotar 11, que eu queria era mesmo ter um filho, uma penca. Pois é, se você foi falando, sim, apesar de ser enfermeira, eu falei que a gente fica um branco mesmo Não, a gente vira leigo quando acontece uma coisa. Me diz uma coisa, me responde uma coisa. Você fez colostroterapia? Fiz todo o processo. A gente fez colostroterapia, a gente fez o canguru, eu fazia canguru todos os dias. De manhã, você fez canguru ainda com unidade ventilatória? Graças a Deus, como eu tomei a medicação, deu tempo de tomar, né? Direitinho. Deu tempo de tomar o corticoide. Corticoide, eles tomaram toda a medicação protetora para o cérebro também, né? E aí eles ficaram entubados só as primeiras 12 horas. E depois não ficaram mais. Foi assim, Raquel, isso é um dos motivos do bom desfecho, porque a ventilação mecânica prolongada, ela altera a mecânica pulmonar e com isso dá alteração hemodinâmica, diminui débito cardíaco, aumenta o choque e tal. Mas o Raquel, não é toda criança que consegue isso, você sabe, né? Igual assim, eu fiquei no hospital 4 dias, justamente para dar o tempo certo da medicação, antes deles nascerem, porque aí não teve jeito. A bolsa do Enzo... Mas você deve ter visto lá no CTI muitas outras crianças que não tiveram o mesmo jeito que você, né? Sim, claro. É igual assim, eles foram parto normal, graças a Deus eu consegui, né, ter o parto normal deles, apesar de tudo, porque ela estava transversa, a bolsa estava íntegra. Foi para a UTI, como tinha tomado a medicação toda, já tinha 24 horas que tinha tomado toda a medicação, eles só ficaram entubados 12 horas, eles não tiveram nenhuma infecção durante todo o processo, eles ficaram 2 meses internados, né? E nesse período todo não teve nenhuma infecção, graças a Deus. E eles ficavam, o Enzo, até mais que delícia, ficava indo muito para o CIPAP, indo e voltando do CIPAP, sabe? Tá, e a Melissa, ela tinha a questão da maturidade neurológica, e aí ela ficava tendo muito as bradicardias, sabe?
E aí precisava, de vez em quando, dar um estímulo nela, que ela dormia e o cérebro acabava esquecendo. Ela recebeu cafeína, tudo isso, né? Cafeína, zinco, tira a cafeína, bota zinco. Que bom. Agora, a colosterapia foi muito importante. Fizemos, quando foi para dar alta, eles conseguiram amamentar das três formas, né? Tanto no copinho, quanto na mama, quanto a chuquinha. Então, eles conseguiram fazer essa evolução. Foi muito bom, né? De a gente acompanhar, de ver. Que bom. A gente... Como não ouvi? Eu não consegui ouvi agora. amamentá-los até 6 meses. Ó, que bom. Você foi guerreira, hein, Raquel? Com 2. Ô, gente, é muito bonitinho ouvir os relatos das mães, sabe? É muito bom, porque chega a emocionar. Só que eu não posso falar muito dessas coisas, não, porque eu choro até com o desenho animado, eu sou chorona, eu choro com as mães. Ontem, anteontem, um paciente meu foi se despedir de mim no consultório, porque ele já estava grande, já com barba, um homão, assim... Tal. A mãe saiu chorando, eu quase que eu chorei também, então eu choro à toa, sabe como é que é? Então, eu não posso falar. E aí, foi muito engrandecedora, porque a gente vai lembrando do que a gente viveu, e aí hoje eu tenho um olhar mais técnico. Na minha prática, com certeza. De mãe, Mas ó, nem todo mundo tem, mesmo tendo tudo isso, né? Todo neném que evolui igual, viu, Raquel? Você deve ter visto lá na UTI, neném com internação prolongada, com VM prolongada. Então, quer dizer, na realidade, existe muito da genética do indivíduo, sabe, Raquel? Hoje em dia, a gente eu vi um trabalho interessante de que a criança que vai ter bronquodisplasia, ela, na realidade, ela já vai ter bronquodisplasia desde intraútero. É uma série de características genéticas que predispõem a criança a ter bronquodisplasia. É por isso que alguns nenéns ficam tão bem quanto os seus e outros não. Então, tem a característica individual também, e também muito da experiência da gestação. Parabéns, tá? Eu que agradeço vocês que estão vindo aí. Deus que abençoe e capacite vocês. Então tá. Eu estou pensando, se eles quiserem, eu queria chamar uma enfermeira e um anel para falar aqui para vocês, sabe? No próximo dia. Porque eu acho que vai ser muito bom. A enfermeira tem uma experiência muito grande. Ela é enfermeira intensivista também. Ela faz procedimento, coloca catéter profundo. Marcela é uma super enfermeira. Então, eu queria chamar a Marcela e a Flávia, mas eu não sei se vocês vão preferir o artigo. Se vocês preferirem o artigo, se quiser, eu posso indicar um artigo bom, de boa qualidade, para vocês discutirem. Eu só não falar que eu vou preparar, porque, gente, eu já tenho mais uma coisa, ó. Eu tenho um projeto de pesquisa para escrever até o dia 23, experimental. Tenho que preparar essa aula dos meninos que eu prometi, responder as pendências da publicação que eu estou submetendo, dessa que foi lá para o professor de inglês, que eu vou com certeza ter que responder, e ainda responder as pendências desse outro projeto de pesquisa que eu submeti ontem, do óbito neonatal precoce. E, fora isso, as atividades do 8º período, do 4º período e do mestrado. Então, eu não tenho como colocar mais coisa esse mês na minha vida. Eu já não faço mais nada na vida, não sei estudar, gente, trabalhar. E eu só vou ter uma semana de férias. Eu estou louca para chegar só uma semana. Então, vocês me falam o que vocês vão preferir. E de hoje, o que vocês gostaram dessa atividade, do jeito que eu montei? Tá. Sim, foi ótimo. Aí, eu acho que vai dar uma ideia para vocês de qual desses tópicos vocês queriam aprofundar mais, né? Ver um artigo e tal. Porque, assim... Desculpa te interromper. Não, eu tenho dúvida em relação à alimentação desse recém-nascido pré-termo de muito baixo peso. Vai ser como? Vai ser integral, parenteral? Como é que é? Depende. O ideal
É quanto menos alimentação parenteral, melhor. Tudo que é invasivo aumenta a chance de sepse fúngica, sepse bacteriana e várias outras coisas. Então, hoje em dia, nós fazemos a colostoterapia seguido de nutrição enteral mínima, que é a oferta do leite materno, ou do leite humano. Sabe qual a diferença, gente? Leite materno é quando a própria mãe para o neném. Leite humano é o leite que veio do banco de leite. Por sonda. Quando o neném vai melhorando, que o neném só tem condição de receber sucção, estimulação, não, ele recebe da fono, que a fonoaudióloga fica direto com o neném, estimulando. A fonoaudióloga libera o neném para copinho ou estimular sucção com 34 semanas. Então, ele começa com a colostoterapia, que é na boca, meio ml, 1 ml, de 3 em 3 horas, aí depois a gente vai aumentando o volume, aí quando passa para 2 ml por quilo, é nutrição enteral mínima, aí é por sonda. Aí a gente vai aumentando dia a dia. Conforme o neném vai ficando bem, a gente vai aumentando o volume oral e diminui do aporte venoso. Aí a gente vai tirando a nutrição parenteral e vai desmamando a nutrição parenteral e aumentando até um determinado volume. Aí, quando o neném tiver com um volume adequado de nutrição enteral, aí a gente tira a nutrição parenteral, mantém o leite materno de tantas horas, que é a nutrição enteral, e transforma a nutrição parenteral em HV, em hidratação venosa simples, que é água, glicose, cálcio, sódio e potássio. Aí a gente continua aumentando. Quando está no volume bom, a gente tira a hidratação venosa e deixa só por dieta por sonda. Aí a fonoaudióloga estimulando o tempo todo. Quando ele tem condição, aí ela começa. Hoje vamos começar a botar um pouquinho o volume da dieta, vamos tentar sugar. Aí vai substituindo. Isso vai depender, gente, de várias coisas, porque tem prematuro que evolui super bem, como o da Raquel, mas tem prematuro que não. Tem prematuro que nasce com malformação, tem prematuro que nasce com malformação com cardiopatia congênita, tem prematuro que não dá conta de sair logo da ventilação mecânica e fica por muito tempo. Então, depende de muitas coisas, mas o processo é esse, colostoterapia, nutrição enteral mínima, mais nutrição parenteral. Aí aumenta a nutrição, aí vai aumentando o leite materno, leite humano, diminui parenteral até suspender. Troca da nutrição parenteral pela HV, aí depois vai tentando substituir. Entendeu? Alguma outra dúvida, gente? É porque a partir de 2.000 gramas já fica no limite inferior, porque é um neném de alto risco de instabilidade. Aí o protocolo do Ministério da Saúde é 1.250. É porque não precisa. Não, aí é colo, aí é a dinâmica parecida do neném que vai para casa, né? E, gente, o neném fica manhoso, viu? E, eu não botei foto. Lá na UTI a gente tem a redinha. A gente coloca a rede dentro da incubadora. Eu não botei a foto. É muito bom também. Eles gostam. Para sair um pouco, muda a posição, sabe? Diminui a chance de ter escara. Eles gostam muito da redinha, as mães ficam encantadas. Outra coisa que a enfermeira fala muito também é do banho de balde. Era banho de balde, agora é um tal de falar que é ofurô, isso é tudo chique. É banho de balde. Ofurô,
Agora tem ofurona, virou... É que nem cartão de vacina que virou comércio. Tem um monte de coisa, um monte de enfeite, tudo. Agora virou o que era o baldezinho, que a gente fazia na UTI, muito bonitinho. Agora é o furô. Tem de vários modelos na internet, que é o banho, que é o que é? O banho de imersão. Aí tem várias coisas em prematuridade. Prematuridade, gente, é um mundo, é uma subespecialidade. Então, a enfermeira fala isso muito bem. Quando que o neném pode tomar banho? O neném não pode tomar banho logo, não. Quando que pode usar sabonete? Quando que começa a usar água? Quando que faz higiene? De quantos dias? Quantas horas? Isso vocês vão vendo quem vai fazer neonatologia, que passa, né, na residência de pediatria, que vai fazer neo, que vê isso. Então, assim, vocês pensam o que vocês quiserem, só que vocês precisam me falar com antecedência, porque a Flávia falou que estava apertada, tudo. Eu chamei ela para dar essa aula hoje, ela não podia, estava apertada também, mas falou que der para antecedência, eu chamo ela e a Marcela. Agora, se vocês quiserem discutir o artigo, eu vejo um artigo legal para vocês, um artigo de boa qualidade. Que tema que vocês querem? Eu acho que a gente conversa hoje no grupo, a gente decide, daí eu já te mando o e-mail hoje mesmo. Tá. É para eu poder chamar. A fonoaudióloga, eu podia fazer um trio com ela, que ela é ótima, mas infelizmente ela, segunda em reinternação, ela acabou de ser internada novamente, não está bem, está afastada. E a outra fono que está lá, que está substituindo, não tem a mesma experiência que ela. É a segunda internação dela em menos de um mês, tá? Não está bem. Então, eu posso chamar. E vocês pensam, se vocês quiserem, artigo também é bom. Só vocês que vão preparar, eu vou assistir, tá bom? Se for isso. Alguma outra dúvida, gente? Não? Então tá. Então, gente, foi um prazer estar com vocês. E olha, eu já conversei com a Milvia de pegar a Laped ano que vem, tá, Giovana? Ou a Milvia, ou a Fabrícia, não, porque a Fabrícia está super lotada de coisa. Ou um dos dois professores novos que vai chegar. Uma das professoras, um dos dois, tem a Mara e o Elbert. A Mara, ela foi até aluna do Joel do mestrado da FMG. O mestrado dela foi lá no FMG. Ela é muito boa e ela saca muito de redes, a parte de saúde coletiva, de atendimento de retenção básica e tal. Ela é uma pessoa também boa para pegar a LAPED também. Mas eu já também não vou, está chegando agora, ainda vai ter que se acostumar à universidade, mas é bom ir trocando, que é para vocês não terem uma pessoa com o mesmo perfil, sempre. Tá? É. O neném, o menino da cara. Então tá. Mais alguma dúvida, gente? Não. Olha só, esses documentos são livres, estão lá na organização, só que vocês têm que saber procurar, né? Na Organização Mundial de Saúde. Em parte, eu vou ensinar umas coisas para nesse dia da LAMED. O tema é pesquisa. Como pesquisar como pesquisar referência, como achar artigo, é metodologia. Então, eu vou dar uns toques, vou ensinar essas coisas. De repente, eu não sei se vai ser aberto, gente, não sei. Eu fui convidada, não sei se de repente seria bom vocês assistirem. Não sei. Tá bom? Beleza. Então tá. Obrigada, Márcia. Tá bom, um abraço, menina. Boa noite. Tudo de bom, viu? Obrigada, professora. Igualmente, gente. Tudo de bom, viu? Tchau.